Olá, meninas, bem-vindas para mais uma aula. Aqui quem fala com vocês é a doutora Gabriela. Eu estive passando para vocês as últimas aulas, né, desse terceiro curso. Nós estamos no nosso segundo módulo e hoje vamos falar sobre a biossegurança, né, que é um tema muito importante para nós, na nossa profissão, porque ela nos ensina a trabalhar de forma segura, porque querendo ou não nós trabalhamos num ambiente totalmente insalubre, né? Mesmo que a gente tome todos os cuidados, é preciso saber fazer tudo certinho para não ter o risco de contaminação, de nos contaminar nossa família, entes queridos que nós amamos. Então vamos lá. O que é a biossegurança? Biossegurança é o conjunto de estudos e procedimentos que visam a evitar ou controlar os riscos provocados pelo uso de agentes químicos, agentes físicos e agentes biológicos à biodiversidade. Outra definição nessa linha diz que a biossegurança é o conjunto de ações voltadas para a prevenção, minimizando ou eliminando riscos de inerentes a atividades de pesquisa, produção, ensino, desenvolvimento tecnológico e prestação de serviços, visando a saúde do homem, dos animais, a preservação do meio ambiente e a qualidade dos resultados. Resumidamente, a biossegurança ela não é feita só para nós dentistas, né? Aliás, ela é feita para todos os profissionais da área de saúde, médicos, biomédicos que trabalham em laboratórios, farmacêuticos, né, na produção de medicamentos, nessa indústria de produção de medicamentos, de agentes químicos, os profissionais trabalham com muitos agentes que são nocivos, né, para nós e para o meio ambiente, para a natureza, e justamente por isso tem toda uma forma certa de descarte de material, de uso, para que não prejudique nem a nós, nem ao meio ambiente. O objetivo da biossegurança é a gente saber reconhecer as fontes de perigo, avaliar situações de risco, e com a falha ou ausência da biossegurança, as principais doenças infecto-contagiosas que representam riscos em consultório odontológico podem ser causadas por vários vírus. Entre eles está a catapora, a hepatite B, a hepatite C, a conjuntivite herpética, a herpes simples, a herpes zoster, mononucleose infecciosa, sarampo, rubéola, parotidite, gripe, papilomavírus humano, que é o HPV, o citomegalovírus, o HIV. Podem ser causados por bactérias que levam à pneumonia, são bactérias do trato respiratório, né? Infecção por estafilococcus, streptococcus, pseudomonas, klebsiella, bacilos como a tuberculose, o da tuberculose e ainda os fungos mais comumente associados a candidíase. Muitas dessas doenças podem ser transmitidas por via oral, ou seja, pela boca e pelo olfato também, né, gente? Na verdade, a gente acaba pegando desses vírus pelo olfato, pela respiração, por estar tudo ali interligado. Algumas dessas, graças a Deus, a gente conseguiu erradicar, né? No caso sarampo, rubéola, graças à vacina. E nós estamos hoje na luta, né? Pela vacina do coronavírus, porque mesmo com tanta pesquisa, ainda é uma doença desconhecida pra gente, né? E é uma doença muito agressiva e a gente não sabe ainda como se comporta, né? Porque a gente vê que às vezes até pessoas saudáveis acabam morrendo sem comorbidade nenhuma. Então a gente acaba se prendendo a uma das únicas esperanças, que é a vacina. Entre outros desses que vocês estão vendo aí, não tem vacina. Às vezes tem, mas muita gente ainda acaba que não toma, né? Ou esquece, ou outras pessoas não tomam porque não acreditam em vacina.
infelizmente ainda tem hoje em dia, né? Mas a gente tomando todos os cuidados com a biossegurança, a gente consegue evitar adquirir essas doenças. O tratamento na área da odontologia necessita cumprir as normas de biossegurança baseadas em leis, portarias e normas técnicas do Ministério da Saúde, Ministério do Trabalho e secretarias estaduais e municipais, que observam desde proteções contra radiações ionizantes, radiações de luz halógena, medidas para o controle de doenças infecto-contagiosas, destinação de resíduos e proteção ao meio ambiente. As sanções previstas na lei podem ir desde uma simples advertência ou multa classificada em leve, grave ou gravíssima, até a interdição do estabelecimento odontológico, ou seja, é lei usar, né, o nosso equipamento de proteção individual, que é o EPI, que nós vamos atender, e todas as técnicas de segurança, incluindo descarte de lixo, manuseio, né, tem que cumprir essas regras, gente, porque senão, porque está previsto em lei e a gente pode ser punido por isso. Então, lá pelas terminologias, para vocês entenderem como que funciona o mecanismo da biossegurança e para qual situação que é usada cada um. A antisepsia é o procedimento que visa o controle de infecção a partir do uso de substâncias microbiocidas de uso na pele ou mucosas. Ou seja, a gente vai usar substâncias microbiocidas, o que são? Substâncias que matam bactérias, tá? E esse tipo de antisepsia é usado na gente, no ser humano, que não é nocivo a nós, nem a nossa saúde. A asepsia é o conjunto de métodos empregados a partir de um determinado local, superfície, equipamento ou instrumental seja contaminado. Ou seja, a asepsia é um tipo de substância microbiocida que você vai utilizar em uma superfície, no caso uma mesa, algum equipamento, no caso a cadeira, ou instrumental que a gente usa. Então, é a substância que mata bactérias, só que não no ser humano, são mais nocivos ao ser humano, então por isso utilizados só em superfícies. E os artigos? Os artigos são instrumentos de diversas naturezas que podem ser veículos de contaminação. Como eu já expliquei para vocês, artigo, o que seria um artigo de contaminação? Por exemplo, uma caneta que você pega com a luva contaminada e acaba colocando em cima da mesa, depois vai lá uma pessoa pega novamente, ou um dentista ou um paciente, que é a caneta que está totalmente contaminada, né, por causa da luva. Então a pessoa pega aquela caneta, não está contaminada, acaba passando a mão ali no rosto, na boca, e acaba se tornando um artigo meio de contaminação. Artigos críticos. Os artigos críticos são os artigos que penetram através da pele ou mucosa adjacente, ou seja, que perfura a pele, né? Isso aqui é contaminado por sangue. Atingindo tecidos subepiteliais e o sistema vascular. Isso inclui materiais como agulha, lâminas de bisturi, sondas exploradoras, sondas periodontais, material cirúrgico e outros. Exige esterilização ou uso único descartável. Ou seja, gente, como vocês podem ver aqui do lado, eu coloquei para vocês entenderem melhor. Olha, esse daqui é um artigo crítico. Esse aqui é a lâmina do bisturi. Vocês podem ver, existem vários tipos de modelos, né, para várias finalidades. Esse aqui é um artigo crítico que é usado para perfurar a pele, né, para cortar. E por isso a gente utiliza só uma vez e já descarta. Isso que vocês estão vendo do lado aqui é só o cabo do bisturi, tá, gente? Isso aqui não é o bisturi, é apenas o cabo, onde a gente acopla aqui nessa ponta essa laminazinha de bisturi, facilitar o manuseio e também evitar acidente, né, por não ter nenhum cabo para pegar. Aqui a agulha que está acoplada numa seringa, essa seringa do dentista especificamente se chama carpule. Temos dois tipos de modelo, esse aqui também.
No caso, um explorador que tem a ponta muito fininha também pode ser considerado artigo crítico, porém ele não é descartável. Tem que fazer a limpeza, a descontaminação e depois esterilizar. Os artigos semicríticos são aqueles que entram em contato com a pele não íntegra ou mucosas íntegras, como condensadores de amálgama, espátulas de inserção de resina, entre outros. Existem desinfecção de alta atividade biocida ou esterilização. Um dos modelos aqui de atividade de artigo semicrítico, no caso o espelho, né? O explorador também pode ser considerado um artigo semicrítico, dependendo do que foi onde foi utilizado. Isso aqui é uma alavanca de fazer extração de dente, também um artigo semicrítico que a gente utiliza e depois faz desinfecção e esteriliza, né? E os artigos não críticos são aqueles que entram em contato com apenas a pele íntegra, ou seja, não tem nenhum corte do paciente, como o refletor, as macas, cadeiras, pisos e mobiliário em geral. Existe limpeza e desinfecção de atividade biocida intermediária. A descontaminação é o método de eliminação parcial ou total de micro-organismos dos artigos e das superfícies. A desinfecção é o processo físico ou químico, ou seja, físico no caso autoclave, né, ou estufa, e químico agentes desinfectantes, que elimina as formas vegetativas de micro-organismos, exceto os esporulatos. O que seriam esses esporulatos? A bactéria, quando está no nosso organismo, ela, na verdade, ela necessita do nosso organismo para sobreviver e exercer sua função e se reproduzir. E essa forma, quando a bactéria está no nosso organismo, é a forma vegetativa dela, é a forma que ela está viva. Mas essa forma esporulada é aquelas bactérias que saem por gotículas através de espirro, aquelas gotículas que saem da caneta nossa que a gente utiliza, né, da seringa tríplice que joga água. Às vezes quem então joga água na boca do paciente acaba espirrando para fora, aquelas gotículas lá se chamam aerossóis. Aquilo ali fica dispersado no ar, gente. Mas logicamente que ela não vai ficar o tempo todo só voando por aí, ela vai em algum lugar se assentar em cima de uma superfície, no chão, na mesa. Então, o que acontece? Nessas gotículas tem as bactérias. Essas bactérias que saem do organismo, que ficam em cima da superfície, não tem como ela se reproduzir, né? Se alimentar, cumprir sua função. Então, para isso, ela sai da forma vegetativa e vai para essa forma esporulada, que é um meio, uma cápsula, um meio que elas cria de defesa para sobreviver, né? Fora do organismo. E muitas dessas bactérias podem sobreviver vários dias, algumas até meses em superfícies, por isso que é importante fazer a descontaminação, né? A asepsia da superfície para matar esses esporos, porque eles ficam ali em cima da superfície só esperando algum organismo vivo, né? Ele tem contato com algum organismo vivo, no caso alguém passa a mão ali em cima da mesa, depois vai lá, coça o olho, o nariz, e ela volta para o organismo de outra pessoa, voltando à sua forma vegetativa. A desinfecção de alta atividade biocida quando os desinfectantes são eficazes contra todas as formas vegetativas e destroem parcialmente os esporos, ou seja, é um desinfetante muito potente, por exemplo, no caso a água sanitária, né? Ela é muito eficaz contra quase todos os tipos de bactérias vegetativas, no caso as vivas, né? E os esporos, porque não são todos os esporos que morrem em contato com esses desinfetantes. A desinfecção de atividade biocida baixa é quando os desinfetantes têm somente ação contra as bactérias vegetativas, ou seja, é um tipo de desinfetante que só tem ação contra bactérias de organismo vivo. Em desinfecção de atividade de biocida intermediária é quando os desinfetantes não destroem os esporos, ele tem ação sobre o bacilo da tuberculose, ampla ação sobre o vírus e fungos e também, porém, não destrói todos eles. Por isso, gente, que é importante todo dia limpar a superfície, né, com esses desinfetantes com alta atividade biocida, para poder estar evitando que elas fiquem lá presentes em cima das superfícies.
e atinge a sua forma esporulada. A esterilização é o processo de destruição de toda forma de vida microbiana, inclusive dos esporulados, mediante a aplicação de agentes químicos e físicos. No caso disso aí, gente, é o autoclave ou a estufa, que mata todos os tipos de bactérias, mas logicamente, previamente, a gente tem que lavar para remover ali, né, a sujeira, para depois estar esterilizando o material. A limpeza é a remoção mecânica ou química da sujidade, visando a remoção de resíduos orgânicos, realizada anteriormente à desinfecção e à esterilização. A monitorização é o controle periódico de eficiência do processo, garantindo que as superfícies, as especificações validadas para os processos estão dentro do padrão estabelecido. Ou seja, essa monitorização são meios de testes que a gente usa nessas estufas, autoclaves, para saber se elas realmente estão funcionando corretamente, se está esterilizando todo o material. A infecção é um processo de invasão do micro-organismo ao hospedeiro. Ela pode ser, ou seja, o micro-organismo, né, a bactéria, o hospedeiro, que é uma pessoa. Infecção cruzada é um termo utilizado para referir-se à transferência de micro-organismos de uma pessoa ou objeto para outro, resultando necessariamente em uma infecção. No caso, o agente infeccioso é transmitido de um paciente para outro por meio das mãos do dentista ou da sua equipe, ou ainda pelo equipamento instrumental contaminado. Ou seja, às vezes acabou de atender um paciente ali, aí tirou a luva, mas não lavou a mão, pegou alguma coisa contaminante. Aí você vai e toca em outra pessoa, outro paciente, ou então no seu auxiliar ou no seu dentista. Isso é um meio de infecção cruzada, porque você pegou de uma pessoa, né, só uma foi contaminada, você passou para outra. Ou então através do refletor que você pega lá com a luva, né, e depois não limpa esse refletor, depois você vai ter outro paciente. Você troca de luva, porém você toca ali no refletor que está contaminado. E vai lá e toca no paciente. Isso é um meio de infecção cruzada. A infecção direta é o agente infeccioso que é transmitido pelo profissional de saúde ou pela sua equipe para o paciente, ou do paciente para a equipe de saúde. Pode ser feito por secreções orgânicas, por meio das mãos, entre outros. Um bom exemplo dessa infecção direta aí é o coronavírus, né? Se você está uma pessoa contaminada, mas sem sintomas, ou seja, assintomática, aí você está ali conversando com a pessoa, sem máscara, a pessoa também, e aquelas gotículas que saem da saliva que a gente acaba que nem vê, pode atingir a pessoa e ela se contaminar por isso, né? Então, isso é um exemplo de infecção direta. Vamos entender agora o que é o EPI, o Equipamento de Proteção Individual. O EPI são quaisquer meios dispositivos destinados a serem utilizados por uma pessoa contra possíveis riscos ameaçadores da saúde ou segurança durante o exercício de uma determinada atividade. O EPI são ferramentas de trabalho que visam proteger a saúde do trabalhador que no laboratório ou farmácia entra em contato ou manipula agentes infecciosos e substâncias químicas irritantes e tóxicas, materiais perfuro-cortantes, no caso nós, né, e materiais submetidos a aquecimento ou resfriamento, reduzindo os riscos de acidente de trabalho, minimizando o risco de contaminação pessoal e de amostra ser manipulada. Ou seja, o EPI não é só por nós, agentes de saúde, que utiliza, né, médico, dentista, enfermeiro, enfim, todo mundo que trabalha, às vezes alguma indústria, né, que trabalha com agente químico, igual os farmacêuticos para produzir remédio, eletricistas que trabalham às vezes com alta temperatura, né, todo profissional, dependendo da sua profissão, tem que usar o EPI para se proteger do seu ambiente de trabalho, né? E por que usá-los? Os EPIs são fundamentais para proteger a saúde e integridade física do trabalhador. Porém, mesmo com toda a proteção oferecida, muitas vezes o trabalhador não quer usá-los. E o uso do EPI é uma exigência da legislação trabalhista brasileira,
através de normas regulamentadoras. O não cumprimento poderá acarretar em ações de responsabilidade civil e penal, além de multas aos infratores. É fundamental o uso correto dos EPIs porque o seu uso indevido pode provocar acidentes. Ou seja, gente, não tem dessa de não querer usar EPI. É obrigatório a gente usar EPI, porque é o nosso único meio de proteção ali, né? Além de todos os cuidados e medidas preventivas que a gente faz, sempre acaba que pode ocorrer algum acidente. Então, por isso que a gente tem que estar totalmente paramentado, corretamente, tudo bonitinho, para evitar esse tipo de acidente indesejável. Vamos conhecer então aqui né, alguns desses artigos que compõem os EPIs. O jaleco, que vocês devem conhecer mais, né, estar mais familiarizada, ele deve ser confeccionado em tecido resistente à penetração de líquidos, com comprimento pelo menos abaixo do joelho e mangas longas. O jaleco pode ser descartável ou não. Ele protege sua roupa e sua pele de contaminação e deve-se utilizá-lo durante todo o tempo que estiver dentro do laboratório. Ou seja, todo o tempo que você está dentro do consultório, lá no seu ambiente de trabalho, você tem que estar utilizando ele, né, para evitar que caia alguma coisa sobre sua roupa e te contamine, enfim. Mas da porta para fora, gente, por favor, não utilizem jaleco, que é muito feio, é nojento, porque mesmo não estando sujo, tem bactéria ali. Esse aqui é um tipo de jaleco de tecido, né, que vocês provavelmente devem estar mais familiarizados, conhecem mais. Ele não é um tecido impermeável, também na maioria. Já vi alguns modelos que são impermeáveis, né, mas a maioria utiliza o jaleco normal de tecido mesmo. O ideal pra gente é que pelo menos que venha até aqui, protegendo o pescoço. Esse aqui é um tipo de jaleco descartável. É aquele jaleco, aquele avental que a gente fala descartável, que geralmente é feito de TNT. Justamente por isso, por ser um tecido impermeável, né? Vocês podem ver, impermeável é quando cai uma gota d'água ou algo do tipo e não atravessa o tecido, fica ali por cima. É como se fosse uma couve. Todo mundo aqui já deve ter lavado uma couve, a água não penetra nela, né? Isso que é um tecido impermeável. O ideal é que seja com punhos, tá, gente? Para evitar de que a manga fique subindo. Na pandemia agora, foi recomendado, né, médicos, dentistas, todos que trabalham na área da saúde, a utilizar esse tipo de jaleco aqui. Jaleco não, de avental descartável, porque utiliza, né, e joga fora depois. Porque tem o risco de estar reutilizando isso daí, de ter que lavar, é muito grande e acabar se contaminando no processo de lavagem. As luvas é um dos equipamentos de proteção mais importantes, porque ele protege a parte do corpo com maior risco de exposição, que são as nossas mãozinhas. Em geral, são utilizados 3 tipos de luvas. As luvas descartáveis, que é para manipulação de materiais potencialmente infectantes, conhecido como as luvas de procedimento, que são as de látex, que é uma borracha natural, ou material sintético, que é o vinil. Essas últimas, além de serem mais resistentes ao perfuro cortante, são também indicadas para pessoas alérgicas a luvas de borracha natural. Olha, essa daqui, que é a luva de látex, que a maioria, né, usa, muita gente acaba tendo alergia ao material utilizado, né, acaba pipocando a mão, dá muita coceira. Então, o indicado é usar essa luva aqui, de vinil. Essa aqui ela é transparente, mas tem algumas que são coloridas ou brancas. Só que a maioria acaba usando a de látex mesmo. As luvas de borracha grossa antiderrapante. Para manipulação de resíduos ou lavagem de material ou procedimentos de limpeza em geral. Essas luvas podem ser reutilizadas. Ou seja, gente, essas luvas é a mais indicada para você estar limpando ali o consultório, a superfície, né? Para lavar os instrumentais, por ser uma borracha grossa, ela evita se algum material perfurar
acabar machucando você. Muita gente acaba que não gosta de utilizar ela, porque fala que não tem muito tato, né? Por ser grossa demais, ou às vezes muito grande. Mas a indicação é que vocês usem justamente para proteção de vocês. E uma dica é comprar uma luva do tamanho, né, da mão de vocês, porque fica mais fácil a manipulação do material. E com o tempo vocês estão acostumando a usar. As luvas resistentes a temperatura alta ou baixa para manipulação de materiais submetidos a aquecimento ou congelamento. Essas luvas também podem ser reutilizadas. Olha, muito importante, não trabalhe sem luvas. Escolha as luvas de acordo com os riscos de atividade que você vai executar e o tamanho adequado para a sua mão. Não use nem carregue o jaleco para as áreas não contaminadas, né, ou seja, sair do consultório, como por exemplo em cantinas, refeitórios, bancos, bibliotecas e auditórios. As luvas cirúrgicas são esterilizadas através do método de radiação gama. São embaladas individualmente em papel cirúrgico, oferecendo adequada barreira microbiana, mantendo-os estéreis, e a embalagem possui indicação de mão direita e esquerda e proporciona abertura asséptica, ou seja, uma abertura, né, que não contamine a luva lá dentro. Ela é indicada para utilização em procedimentos invasivos, onde há necessidade de utilização de luvas estéreis. O pacote acompanha um par de luvas esterilizadas, disponível em diversos tamanhos, devendo ser escolhida no momento da compra. Ou seja, gente, essa luva ela já vem estéril. Ela não é igual aquelas luvas, aquela caixa que a gente compra, não pode colocar no autoclave para esterilizar. Por quê? Porque ela vai derreter. Por isso que ela tem aqui esse meio de esterilização dela, por radiações gamas, né? Que já mata as bactérias todas. E por isso que ela toda lacradinha, só pode abrir na hora que for utilizar. O método de abertura dela é aqui na frente. Aqui a setinha, na frente não, aqui em cima, né? A setinha mostra a indicação. E tem vários tamanhos, igual essa aqui é uma 8,5, é uma das maiores, mas tem outros tamanhos como a 8, 7,5, 7, 6,5. E só vem um par, por isso essa luva ela é só aberta, utilizada no momento do procedimento. No caso seria procedimentos cirúrgicos, extração de dente, entre outros. São luvas que não podem ter nenhum tipo de contaminação. E como que você vai calçar essa luva? Tem a forma corretamente. Lógico que previamente você vai ter que estar com a mão toda lavada, bonitinha, né? E não pode tocar em nada. O ideal é que outra pessoa abra o pacote para você. Eu vou mostrar para vocês vão aprender. Abrir o pacote de luva, você vai posicioná-la com a palma da mão virada para cima, fora da área do campo esterilizado, ou seja, você vai para uma outra mesinha, porque todo campo de cirurgia, a mesa de cirurgia é totalmente estéril. Vocês vão aprender também que vai ter a forma certa de montar. Então, para abrir essa luva, você vai abrir em um outro lugar que não seja nesse campo estéril, porque a parte de fora dela está toda contaminada, né? Então, a pessoa vai abrir esse pacote de luva e vai posicionar na sua frente. Então, em cima desse pacote, você vai estar com a palma da mão, com as duas mãos próximas e com a palma virada para cima, porque tem a forma correta de calçar. Então, com a mão direita, você vai levantar a parte de cima do campo, à direita, e com a mão esquerda você vai retirar a luva pela parte interna do punho. Porque essa luva, gente, ela vem com o punho dobrado para fora, justamente para facilitar a forma de calçamento dela. Você vai calçar a luva com a mão direita, atentando para não contaminar a sua parte externa, no caso a parte externa da luva. Com a mão esquerda, você vai levantar a parte de cima do campo à esquerda e colocar a mão enluvada dentro da dobra da luva, ou seja, o punho da luva está dobrada, então ao invés de pegar na parte de fora, você vai pegar na parte de dentro dessa dobrinha para poder conseguir ajudar a puxar a luva para poder encaixar na mão esquerda. Você vai calçar a luva na mão esquerda, tentando para não contaminar a luva enluvada.
Você vai ajeitar as luvas externamente com as mãos enluvadas, ou seja, a parte externa da luva você só pode tocar na parte externa da luva uma da outra, não pode tocar mais no seu braço, nem no jaleco, nem nada, porque senão contamina a luva. Após o uso, você vai retirar a luva de uma das mãos, puxando externamente sobre a mão, virando pelo avesso. Então você vai pegar por fora e vai puxar a luva de uma vez para descartá-la. Contra a mão, a outra mão que vai estar enluvada, você vai segurar a parte interna, então a mão que você acabou de tirar a luva, você vai enfiar a brechinha, o espaço entre a luva e o seu braço e vai puxá-la para cima, tirando do avesso também, descartando. Eu vou mostrar para vocês agora um videozinho, tá? Para vocês entenderem como que é esse processo de calçamento da luva. Olha como você vai abrir. Ó, podem ver que tem essa dobrinha na parte de dentro, justamente para puxar por fora, para não tocar por dentro. Ele já vem toda arrumadinha justamente por isso. Ó, agora a pessoa posicionou a luva certinha, porque tem a mão direita e a mão esquerda. Olha lá a parte externa da dobra que você vai pegar. Agora com a mão luvada lá, tá vendo? Ela pegou na parte de dentro da dobrinha, para auxiliar a calçar a outra mão, porque não pode encostar nada na mão. E puxa até tampar os punhos do jaleco. Se vocês quiserem procurar outros vídeos no YouTube, tá disponível, tá, gente, para vocês entenderem melhor esse processo de calçamento da luva. Eu vou ver se eu consigo também mostrar para vocês quando a gente for ter nossa aula prática, para vocês entenderem como que faz. Cuidados ao tirar as luvas descartáveis. Você vai puxar uma das luvas pelo punho, de modo que ela saia pelo lado do avesso, sem que a parte externa toque na sua pele. Mantenha a luva retirada bem presa à mão ainda enluvada. Pegue com a mão descoberta a outra luva pelo lado de dentro do punho e retire também pelo avesso, envolvendo completamente a primeira luva. Descarte imediatamente essas luvas em um recipiente próprio, ou seja, o lixo infectante, e lave as mãos e não reutilize as luvas descartáveis. Como vocês viram ali a forma que calça a luva, vocês podem imaginar. Depois do procedimento, logicamente a luva vai estar totalmente contaminada, né? Então vocês vão fazer o seguinte, imagina ali no punho, você vai com as pontas do seu dedo, só que sem encostar na parte de dentro entre o seu braço e a luva, externamente mesmo você pega ali na região do punho de forma que não encoste e você vai puxar de uma vez essa luva, ela vai sair do avesso. A sua mão que vai estar desenluvada, que você acabou de tirar a luva, você vai com a outra mão, a mão que está enluvada, você fica segurando aquela luva que você acabou de tirar. Aí como você vai estar com a mão desenluvada, você vai na outra mão, entre a luva e o seu braço, você vai enfiar por dentro e vai puxar de uma vez. E as duas luvas vão sair juntas e você vai descartar em um recipiente contaminante. Eu vou estar explicando para vocês pessoalmente, para vocês estarem entendendo isso melhor. Os óculos de proteção. Os óculos de proteção devem ser um material rígido e leve. Deve cobrir completamente a área dos olhos e os óculos são utilizados junto com as máscaras descartáveis
que deve proteger o resto do rosto. O óculos de grau não substitui o óculos de proteção. Uma outra opção é proteger o seu rosto, é o protetor facial, que é aquela máscara facial que agora muitos profissionais estão utilizando, né, para evitar contaminação por causa do coronavírus. Olha aqui, por que tem que ser um óculos específico? Porque, gente, esses óculos de EPI, eles têm proteção lateral também. Aqui, ó, essa parte aqui toda coberta, vamos proteger nossos olhos dos aerossóis. Dos aerossóis, como eu expliquei para vocês, é aquela aguinha que sai, que espirra na boca do paciente, né? E sai as gotículas que ficam dispersas no ar. A máscara facial deve ser escolhida de modo a permitir a proteção adequada. Portanto, usará apenas máscara de tripla proteção. Funções e condições da máscara facial: promover conforto e boa adaptação, não tocar lábios e narinas, não irritar a pele, permitir respiração normal, não embaçar o protetor ocular e não permanecer pendurada no pescoço e descartada após o uso. Todo mundo agora que tem experiência de usar máscara deve estar odiando, né? Justamente porque a máscara que todo mundo utiliza é a máscara de pano e ela não é eficiente para a gente utilizar no ambiente de trabalho, porque ela não tem essas 3 camadas, né? Essa camada tripla para estar protegendo das bactérias. Ela é apenas a proteção de evitar de propagar o vírus de uma pessoa para outra por aí. Então, mas nós profissionais da saúde, o ideal é que utilize algum desses tipos de máscara. Essa daqui que vocês estão vendo é a N95, que ela é uma máscara mais resistente do que essa daqui. Ela é mais resistente, é um material mais diferenciado. Ela geralmente já vem com a forma anatômica do nosso rosto, né? E geralmente dentistas, os médicos agora, principalmente nessa pandemia, o ideal, o certo é que utilize essa máscara aqui. Já essa daqui também protege, porém ela também tem que ter essa tripla proteção por dentro, né? Ela não vem com o formato do rosto, porém ela tem um clipezinho aqui, a parte durinha, que dá pra gente adaptar ao rosto, justamente para evitar ficar algum espacinho para entrar alguma bactéria, né? E também para poder adaptar juntamente com o óculos, que muita gente já deve ter, que usa óculos, deve ter sofrido isso com a utilização da máscara, né? E tem que usá-la corretamente para não ocorrer esse embaçamento do óculos. A máscara, gente, ela tem que envolver totalmente o nariz, a boca, nada de arrastar a máscara pro queixo, porque ao arrastar a máscara pro queixo, você vai estar encostando na parte externa dela, né? E a bactéria vai estar ali mais próxima à sua boca. Outra coisa importante também que eu vejo, muita gente quando vai usar essa máscara aqui acaba fazendo uma voltinha assim, né? Para ajudar a respirar melhor, porém não é o correto, porque fazendo essa voltinha vai abrir um espaçozinho nessa região aqui que vai acabar favorecendo a entrada de bactérias, tá? As botas, ela nos protege no mínimo contra queda de materiais em cima do pé, no caso a gente trabalha muito com material pé-furo cortante, né? Contra a chance de queda em piso molhado, quando a botina está com o solado dentro da conservação, é indicado que evita quedas do piso molhado. E contra queimaduras causadas por produtos químicos, por alguns produtos químicos muito fortes, né? Acaba em contato com a pele, acaba queimando. Por isso a importância do uso dessas botas com os sapatos específicos emborrachados. Aqui estão alguns modelos para vocês verem. Esse aqui é um modelo que vocês mais devem conhecer, né? Para quem trabalha na área de limpeza. Essas botas aqui geralmente é quem trabalha em outro tipo de área. Esse aqui é o mais indicado para vocês que vai trabalhar no ambiente de consultório, né? Para estar protegendo o pé de vocês de algum acidente indesejado. A touca ou gorro, ela proporciona uma barreira efetiva para o profissional,
sua equipe e paciente. As toucas com elástico são as mais indicadas, pois protegem os cabelos e as orelhas com conforto. Protege contra gotículas de saliva, aerossóis e sangue contaminado. Então, para vocês poderem ver aqui, gente, esse aqui que é o tipo correto de paramentação. Como vocês podem ver, tem 3 tipos de pessoas aí, então uma é diferente da outra. Essa primeira aqui, geralmente, é a forma que a gente trabalha no consultório, né? Principalmente agora, por causa dessa pandemia. A mulher aqui em casa está usando um avental descartável, né? O Propé. O que é um Propé? É como se fosse uma touquinha, mas que envolve todo o pé para evitar de trazer contaminação de fora para dentro do consultório. A touca, o gorro com elástico, a máscara, o óculos por cima, as luvas. O ideal é que quando você está com luva, somente luva estéreo, é que fique posicionada assim, elas vão encostar apenas no avental estéreo também, o ideal. Essa aqui é um outro tipo de paramentação, que também não deixa de ser, né, um EPI, mas provavelmente esse rapaz, esse homem aqui, trabalha em alguma empresa, que trabalha com substâncias químicas, algo do tipo. Igual aqui no caso esse aqui, ele tá usando aquela máscara N95 que eu mostrei pra vocês. Já que ele tá usando um gorro, me parece que de tecido, as luvas de borracha, né, as botas também de borracha. E olha o tamanho do avental dele. Esse aqui, gente, é o cenário atual que a gente anda vendo hoje em dia nos hospitais, né, principalmente. A gente já viu, principalmente no início da pandemia, muitos dentistas também utilizando esse macacão de proteção. Por quê? Esse macacão ele protege todo o corpo, além disso ele tem também um capuz, né? Para envolver a cabeça. Aqui em cima vem o face shield. O que é esse face shield? Esse protetor facial aqui que vocês estão vendo. A máscara N95 também, que esse médico está usando, que é a máscara N95. Essa branquinha aqui que eu mostrei para vocês. O ideal é que ele tivesse de óculos, mas ele está usando a máscara facial, já protege ele. E ele também está usando aqui um Propé. Esse aqui é uma foto recente do cenário atual, né, que a gente está vendo, está vivendo em hospitais, para poder evitar a contaminação. Então, meninas, eu vou pausar essa aula aqui para a gente dar continuidade no próximo vídeo.